Gente, galera! Aqui é o Cris E tu tem Marta. e sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de Dia do Verbo. Então hoje é a aula 3 do Dia do Verbo, né? Sim, mas antes de passar para a aula, deixa-nos explicar um pouco como isso funciona. Exatamente. Vai lá, conta pra gente então, Marta, como que funciona o Dia do Verbo. Então, todo dia, de segunda a sexta, de manhã às 8 horas do Brasil, meio-dia de Portugal e uma hora da tarde da Polônia, a gente faz uma live com vocês no Instagram. E durante essa live, vocês escolhem um verbo que se Vai ser torna, estudado durante o sim, dia, né? um verbo Exato. do dia. E depois ainda, vocês criam 5 frases com esse verbo, que a gente depois traduz para polonês, que vai acontecer agora, e a gente explica como funciona esse verbo nessas frases em polonês. E por que que a gente tem o verbo e 5 frases e não simplesmente 5 verbos? Porque a gente acredita muito que o aprendizado de idiomas ele se torna através de você absorver frases completas que você vai utilizar para sua comunicação. Então não adianta nada você saber falar 5 verbos diferentes, mas não saber aplicar aquilo ali em frases, né, para você se comunicar com alguém. Então quando a gente escolhe um verbo e desse verbo a gente escolhe 5 frases para aplicar esse verbo, é aí que você já vai ter tipo assim, um armazenamento ali de informações de frases prontas que você pode usar na comunicação, né? Então, por isso que a gente faz esse exercício de escolher 5 frases, junta ali essas 5 frases, a gente explica agora durante essa aula, e daí você pode utilizar isso aí depois para sua comunicação, né? Sim, é exatamente isso. É mais fácil falar as frases do que somente as palavras, As palavras né? Se soltas, comunicar então, com alguém. exato, é mais fácil você pegar as frases prontas já com as palavras conectadas do que pegar palavras dispersas e tentar conectar ali, ainda mais em polonês com as declinações, enfim. Então vamos lá, assim é o jeito mais didático aí. E daí, além de a gente explicar frase a frase, a gente vai mostrar também um jeito na aula de como você acelerar essa memorização. Vai ser através de um aplicativo aí que a gente vai mostrar para vocês. Então vamos lá? Vamos lá, Ah, vamos. antes de tudo, qual que foi o verbo de hoje então, Marta? Foi verbo fechar. Então, ó, antes de tudo, né, antes da gente pegar as frases aqui, vamos então mostrar para vocês o verbo. Temos aqui, o verbo do dia foi fechar. E como que é o verbo fechar em polonês, Marta? É zamykać. Zamykać. Então tá aqui, esse foi o verbo escolhido. Lembra quem que falou ele pra gente hoje? Quem que falou? Isso. Foi Lu. Escreve assim, o Instagram. Lu J Binha. E se fosse ler em polonês seria Luibinha, né? Ou Luzbinha. Luibin. Vamos chamar de Lu então. Lu, muito obrigado Muito obrigada. pela sugestão do verbo fechar aí. Tava com a gente ali cedinho para escolher o verbo. Foi muito rápido ali escreveu já, a gente já pegou então. Muito obrigado, viu? Continue participando com a gente aí. E vamos lá então, qual que foi a primeira frase? Ah, detalhe, as frases que a gente vai mostrar não necessariamente vão estar na ordem que elas foram enviadas na live. Na live, A sim. gente colocou de um jeito ali para ficar mais didático também, né? Sim, Dá mais tem simples uma pra... segunda coisa também, né? Às vezes as frases não são traduzidas diretamente, porque é direto, porque não dá, às vezes. Exatamente. Mas vocês vão ver durante a Vocês vão aula. entender. Lembrando que a gente é muito focado em comunicação, que não é só você ficar na teoria ali, saber escrever bem. Não, não. A gente foca em comunicação, que você vai utilizar o idioma para se comunicar. Então, vai ter muitas expressões que vocês vão ver durante essa série que não necessariamente vai ter uma tradução ali, palavra a palavra, para o Sim. polonês. O que a gente vai ter que fazer nesses casos é uma tradução de sentido, para que aquela coisa que você pensou na sua cabeça ali, que você fala normalmente em português, por exemplo, você tem que saber como expressar aquilo ali em polonês. Então, Sim. eu vou expressar o sentido, né? Não necessariamente a Ou tradução. expressar o sentido, ou agora ainda entender quando alguém fala em polonês. Porque Exatamente. pode falar de outro jeito, mas o que é importante é que você entende do jeito certo em português. Exatamente. Você tem que captar aquela mensagem e entender o que a pessoa quis dizer. E, quiçá, até saber como que seria aquilo em português, né? Tem que fazer esse processo. Então, vamos lá. Primeira frase de hoje, qual que foi? Foi, temos esta frase aqui, fechou o tempo.
Essa é uma frase legal, né? Sim, é uma frase bem legal em português. Em polonês a gente não fala isso. Na verdade, quando a gente colocou até no tradutor para ver, o tradutor falou só sobre tempo no sentido do horário. Então é Exato, totalmente diferente, né? exato. É, Então essa é por aí que tá. Porque como que funciona aqui a preparação antes da aula? Eu explico para Marta, porque as frases são escritas em português durante a sim. live. Eu explico para Marta o que significaria aquilo. Ela para e olha assim, tá, eu não sei talvez como exatamente essa aqui sobre fechou o tempo, mas espera aí. Aí não, fechou o tempo de clima, né? O tempo de Uhum, clima. sim, sim. Ah, tá, então seria, por exemplo, fechar o tempo, o que significa isso? Ah, é tipo quando as nuvens estão ali mais densas assim no Uhum, céu, tá mais escuro, tá tipo nublado. Ela falou assim: "Ah, então tá bom. Então é como se fosse tipo que nublou, que ficou uhum, nublado, alguma coisa nesse sentido, sim. né?" Em polonês é zachmurzyło się. Zachmurzyło się. E isso significa tipo nublou-se, então ficou nublado, né? Exatamente. Aí a gente sempre confere ali para ver se tem alguma coisa diferente. A Sim. gente também faz pesquisa, né, em dicionário, enfim. E normalmente quando você coloca, fechou o tempo, ele coloca mais, tipo assim, de fechar o tempo de horário, Eu alguma até coisa vi, nada. fechou o relógio, Alguma coisa assim. tipo. Por isso que é importante a gente sempre fazer essa troca de idiomas. Então, tipo assim, eu, um nativo em português, um nativo em polonês, a gente se comunica até encontrar qual que seria a expressão que traduz mais o sentido. Sim. Detalhe, em português a gente tem um outro sentido para essa frase, que é tipo assim, fechou o tempo é que a coisa ficou feia. Tipo assim, tipo assim, Uhum. negócio de briga, por exemplo, teve uma briga, nossa, fechou o tempo entre aquelas duas equipes ali que estão jogando futebol. Fechou o Uhum. tempo, teve uma situação. Mas nesse caso a gente está considerando o fechar o tempo de clima mesmo, Clima, né? sim, aqui é Sim. sobre clima. Uhum. Então, o fechou o tempo pra gente, o que a gente quer dizer com isso é quando ficou tudo nublado, né? Então, em polonês seria. Zachmurzyło się. Então, essa seria a expressão que você poderia dizer, né, em polonês. Sim, Então, sim, vamos sim. lá. Agora, o que que a gente tem que fazer? Para a gente memorizar isso, a gente vai abrir o nosso Anki, aqui, nosso amiguinho de cada dia, o Anki. Abrindo ele, como vocês lembram, a gente já está aqui, ó, já tem esse baralhinho do verbo do dia. Clica aqui no verbo do dia, vamos adicionar. Então vamos lá. Agora a gente já tem aqui e já tem o baralhinho aqui para adicionar. Uhum. Então a gente vai copiar primeiro em polonês, Zachmurzyło się. cola aqui. Detalhe, a gente sempre destaca tipo assim, a estrutura que a gente quer utilizar, quer estudar dentro daquela Uhum. frase. Nesse caso aqui, como é só uma expressão, então não precisa fazer o destaque, é só deixar assim dessa forma. Então vem aqui, coloca o áudio em polonês Zachmurzyło się. e agora a expressão que é fechou o tempo. E se você ficar com dúvida aí como que escreve isso, não se preocupa. A gente vai deixar nos comentários não. Verdade. A gente vai Na deixar na descrição descrição. desse vídeo, vai ter todas essas palavras, as expressões, vai ter As tudo que está frases. aqui, a Uhum. gente vai deixar ali na descrição Na para vocês. descrição, sim. Depois pode só copiar para seu Anki e daí já fica mais fácil. Só faz o Ctrl C, Ctrl V ali e já é tranquilo. Então pronto, já temos a primeira frase adicionada ali no Anki. Pronto. Vamos agora então para a segunda frase. Sim, agora temos uma pergunta. Que horas fecha o comércio? Lojas. E em polonês é o której godzinie zamykają sklepy? É porque a gente colocou lojas, porque em polonês a gente não fala comércio, a gente fala lojas mesmo. Então, que horas significa o której godzinie, tudo isso é que horas. Depois temos fecha, zamykają. Na verdade temos tipo fecham, porque as Fecham. pessoas que fecham. Uhum. Uhum. E o comércio, na verdade, é lojas, o que significa, em polonês é sklepy, né? Então, tudo junto. O której godzinie zamykają sklepy? Que horas fecham as lojas? Tá, então beleza. Uhum. Então esse detalhe aqui é porque o comércio, quando a gente diz isso no português, pelo menos do Brasil,
o comércio, na verdade, é um conjunto de lojas, né? Então a gente resume o conjunto de lojas, a gente chama de comércio ali. Sim, não, em polonês a gente não tem essa Não palavra. tem A essa gente palavra, né? normalmente usa sklep. Tipo, não tô falando que a gente não tem palavra comércio, porque tem, só que o sentido Não é um utiliza pouco nesse sentido, diferente, né? sim. Exato. Então por isso que vocês utilizam aí lojas para nesse sentido de frase. É aí que tá, gente. Por exemplo, eles têm até o comércio, só que quando alguém quer passar essa ideia aqui, quer perguntar que horas que fecham o comércio, né? O conjunto de lojas, o comércio, eles não dizem literalmente o comércio, eles dizem que horas que fecham as lojas. Então, essa que é a ideia, entendeu? Você não decorar traduções literais, mas você Sim. saber como expressar aquele sentido ou se alguém falar isso para você, o que que significa aquilo ali exatamente, né? Então, vamos lá. O które godzinie zamykają sklepy, certo? Certo. Então vamos lá, eu vou estudando junto aqui, ó. Isso aqui é o meu estudo, a Marta só tá aqui. Também. Então, ó, estamos aqui juntos, estamos estudando, a Marta tá dando aula aqui pra gente. Então vamos lá. Vamos colocar agora essas frases aqui dentro do Anki. Ó, e só para lembrar, é muito importante lembrar a frase inteira, porque as palavras, se você dividir isso para palavras, seria um pouco diferente, né? A tradução, o significado. Então, por isso a gente está colocando as frases inteiras e é para lembrar exatamente as frases inteiras, o sentido da frase inteira, não só das palavrinhas. Exatamente. Marta, agora então, qual que seria a estrutura O aqui której mais importante godzinie da frase que zamykają você estudou? sklepy? Eu acho que é zamykają, o que significa fecham. Fashion, né? Então tá bom. Porque é o verbo do dia, fashion, né? Aqui, ó, você pode utilizar, né? Que horas, você pode perguntar, é uma estrutura também. Tipo assim, que horas começa o jogo? Que horas fecha o comércio? Que horas... Você sempre vai utilizar no geral isso aí, né? No geral é isso, só que a gente está se concentrando agora no verbo do dia, né? Por isso a Exatamente. gente está pensando sobre fecham. Dá para Fecham. colocar fecham na frase em português? Que horas fecham? No geral a gente fala que horas fecha o comércio, porque tipo assim, que horas o comércio fecha, seria isso. Entendi. Mas daí... na Poderia verdade, eu falar acho aqui, que então que horas fecham as lojas, as no lojas, caso. eu acho que fica melhor porque zamykają É no fecham. plural, né? Sim, é plural. Então, Então acho vamos que deixar assim assim, ó, fica que horas melhor. fecham as lojas. Porém, se você lembrar Fecha. também que horas fecha o comércio, não tem problema nenhum. Sim. É só para deixar assim, para você lembrar que na verdade em polonês é forma plural do Exato. verbo. Então aqui, ó, Mas- zamykają seria o plural, né? Seria o Sim, fecham e não fecha. Tipo, seria. eles fecham, né? Não. Mas aí que tá, gente. Se você lembrar que horas fecha o comércio, que horas fecham as lojas, não tem problema nenhum. Tudo significa essa frase aqui em polonês. Esse que é o sentido real, né, do aquilo que você quer expressar. Então vamos lá, salvando aqui e adicionando no Anki. Então aqui, ó, vamos deixar aqui, ó, que horas fecha o comércio, ou aqui a gente deixa fecham as lojas. Então a gente vai deixar aqui para vocês também essa opção. Então vamos lá, terceira frase do dia. A terceira a gente dividiu Dividiu em duas partes, né? né? Porque Ela é um pouco longa quando você vai fazer essa tradução, transição, não sei, para polonês. Então, mas a frase em português seria: quando sair, feche a porta. Seria essa frase. Então a gente dividiu aqui em duas partes. sim. Quando sair, jak będziesz wychodzić? Tipo, quando você estiver saindo. Mais ou menos Exatamente. isso. Quando você vai sair, quando você estiver saindo. Quando você for Porque sair, for eu acho que sair- seria o mais próximo, né? Sim, quando você for sair, sim, é verdade. Então aqui seria mais ou menos aqui, ó. Quando você, ou no caso, só quando for sair. Nesse caso aqui, entre parênteses a gente coloca você. Sim. Então, quando for sair, seria isso aqui. Mas se você lembrar em português que é quando sair, quando você sair, quando for sair, quando você for sair,
Você pode lembrar de qualquer jeito, porque a ideia é você entender o sentido. Então, tipo assim, se algum nativo chegou para você e falou essa frase, você só lembra daquele sentido ali. Pode ser qualquer uma dessas Sim, é combinações verdade, doidas aí, né? sim. Em polonês fica um pouco mais complicado, né? Então vai Mas lá, de novo aqui. jak będziesz wychodzić? Então, nesse caso aqui, jak będziesz, Będziesz? o que significa esse? Jak będziesz quando for, mais ou menos. Seria o quando for, né? Uhum. Sim. Wychodzić, sair. Wychodzić é Wychodzić. sair. Então, beleza. Tá aqui. E a segunda parte? Fecha a porta. Zamknij drzwi. Daí ficou um pouco mais curta, Feche pelo a menos, porta. né? Aham. Zamknij drzwi. Zamknij Então, drzwi, sim. Drzwi é A a porta. porta, Opa, sim. a porta aqui. Uhum. Drzwi. E zamknij, Zamknij, feche. feche. É uma Sim, ordem sim, aí. sim, sim, Feche. sim. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui no Anki agora. Vamos. Ok, então primeiro vamos copiar a frase em polonês. De novo. E depois vamos colocar em português também. Sim. Jak będziesz wychodzić? Ó, e aqui de novo, tipo, é bom lembrar a frase inteira porque as palavras separadas têm um pouco o significado um pouco diferente. Wychodzić é sair, mas agora jak e będziesz sozinhas não significam isso, então tem que lembrar a frase inteira. É um conjunto ali, né? É uma, tipo, uma expressão mesmo. Sim. Então, ó, quando sair, quando você for sair, quando for sair. Então a gente já adiciona essa primeira parte aqui. Pronto, adicionado. Feche a porta. Sim, a gente achou que esta frase estava muito grande para uma frase Para só. uma né? frase só, então é melhor dividir ali. Feche a E porta. aqui pode colocar. Zamknij drzwi. Então aqui essa parte aqui é o que a gente está estudando, ó. É uma ordem. Feche a porta. Zamknij drzwi. Sim. Adicionado. Ok. Tudo isso que a gente está adicionando aqui é para depois fazer a revisão e a gente memorizar isso mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Próxima frase. Será que eu fechei a porta? A gente normalmente pergunta essa frase em português com será, né? Tipo, será que eu fechei a porta? Mas E tem outro agora? jeito também. Então vamos lá. Isso sim. aqui em polonês, assim, se fosse será que eu fechei a porta, qual que seria o jeito mais próximo? Mais ou menos a gente, assim, achou uma solução depois de. A gente ficou um Conversaram tempão nessa muito. frase até tentar, e fui falando situações, a Marta foi tentando falar como seria em Sim. polonês, até a gente chegar numa coisa mais parecida com isso aqui agora, né? Então a gente ficou com uma frase assim: Czy aby na pewno ja zamknęłam ou zamknąłem drzwi? E olha, agora, czy aby na pewno, isso não é bem será que. É um sentido um pouco diferente. Neste caso aqui, eu acho que é o mais próximo que a gente achou. A gente estava Exato. pensando, tipo, eu fechei a porta, ou eu tô pensando se eu fechei a porta, mas nada disso é será que. A gente não tem exatamente essa expressão em polonês. A gente ou fala simplesmente eu fechei a porta, ou pode falar czy aby na pewno, o que significa tipo, eu tenho certeza que eu fechei a porta, você tem certeza que eu fechei a porta, então também é um pouco diferente, Exato. dependendo da frase muda, não é sempre que em português é será que, em polonês pode ser aby na pewno, czy aby na pewno. Exatamente. Por isso a gente pensou na verdade em nem usar isso será que e czy aby na pewno, porque isso muda dependendo da frase e a gente não quer que você se prende a essa tradução, porque não é sempre assim. É que, tipo assim, na verdade, quando a gente diz o será que, pelo que a gente andou pesquisando aqui, ele é muito característico do português, a gente falar essa expressão, será que? É uma suposição, né? Tipo assim, será que vai dar certo? Será que eu fechei a porta? É uma coisa que a gente supõe. Só que nesse caso, como é uma ação que, por exemplo, eu estou falando, será que eu fechei a porta? Se eu falar da mesma forma, eu fechei a porta, tipo, seria o mesmo sentido. Seria um sentido, talvez não exatamente o mesmo, mas seria um sentido muito próximo de falar,
será que eu fechei a porta? Ou, tipo assim, será que eu fechei a porta? Eu fechei a porta. Tipo, tem uma semelhança muito grande. E isso acontece em polonês. Por quê? Pelo que a gente conversou aqui, nesse caso, se eu fosse falar, por exemplo, essa expressão, né? Um jeito de falar essa expressão, será que eu fechei a porta? Em polonês seria falar, tipo assim, traduzindo, né? Seria falar... Czy aby na pewno ja zamknęłam drzwi, ja zamknąłem drzwi. Isso, usando esse será que. Só que o será que seria... então assim, ó, será que tananã, tipo, quando você vai perguntar, normalmente você começaria aqui com czy aby na pewno. Porém, não é muito usual, né? Tipo assim, pode variar de caso a caso, mas vocês costumam falar mais, tipo assim, eu fechei a porta? Sim. Seria uma pergunta mais direta, né? Eu acho que sim. Depende do caso. Depende do caso, depende de tudo, né? Sim. Mas, tipo assim, para deixar mais didático, para passar o mesmo sentido e não complicar tanto pra agora... deixar mais claro. Porque imagina, olha o tamanho da frase, né? Então, para passar o mesmo sentido, que seria, eu fechei a porta, ao invés de colocar, tipo assim, será que eu fechei a porta? Então, para quem tem... Nesse caso, o será que, nessa frase em específico, seria czy aby na pewno. Porém, para a gente deixar ali assim, eu fechei a porta, então a gente pega, vamos fazer simplesmente assim, eu fechei a porta, então a gente coloca aqui, ó. A gente tira aqui, vamos supor, eu fechei a porta. Sim. Então a gente deixa mais ou menos assim. A gente coloca aqui, ó. Pode ser? Sim, pode ser. Acho que é uma forma mais na verdade, didática. sim, em polonês o sentido é o mesmo. Não muda. Então é melhor deixar... É como em português, tipo assim, é o mesmo sentido. Então, pra gente deixar a frase mais simples agora de início, né? A gente foca nessa aqui. Então vamos lá, parte por parte agora. Ok, então eu e já, sim. Porque, ok, vamos voltar depois. Fechei zamknęłam quando é menina, quando é mulher, e zamknąłem quando é homem. Tem essa diferença em polonês. E a porta é drzwi. Que nem a gente viu aqui em cima, Sim. ó, a porta drzwi. Drzwi, sim, Sei. exatamente. E agora ainda czy. Em português eu acho que vocês não têm essa palavra. A gente adiciona ela Quando vai fazer a pergunta, né? Sim, quando tem uma pergunta que você pode responder sim, não ou não sei, na verdade. Então, tipo, não é quanto, não é quando, não é esse tipo de Então pergunta. é assim, ó, nesse caso que você está perguntando uma pergunta, eu fechei a porta, eu poderia falar assim, sim, não, talvez, não sei. Daí você coloca, o czy ele é tipo um auxiliar aí que você tem que colocar em polonês. Sim, daí tem certeza que é uma pergunta. Exatamente. É só isso. Mas também, tipo, não é que você tem que usar isso. Se você não usar, a pessoa vai entender, ok? Mas esse aqui seria tipo um opcional, mas recomendável. Sim. Então, normalmente as pessoas falam assim. Então vamos lá. Agora para memorizar essa frase então aqui, vamos colocar no Anki. Então, peraí um pouquinho, vamos copiar aqui. Agora a frase já ficou bem mais simples, né? Bem menor e você passa aquele mesmo sentido que a gente já ia passar. E de novo, o que Cris normalmente fala, se você é uma mulher, pode apagar simplesmente Czy ja zamknęłam, Então, zamknąłem quem é drzwi? mulher, deixa só isso aqui, apaga o restante. Quem for homem, deixa só esse aqui, não é o restante, apaga esse outro aqui, ó. Então esse aqui é para mulher, esse aqui é para homem. Então é só apagar. Acho que dá até pra gente fazer um negócio legal. Quer ver? Vamos deixar assim porque vamos deixar assim. a gente tá fazendo... E também, às vezes, se você quiser, por exemplo, deixar assim também, para saber que quando aparece uma frase em polonês, sim, saber que é ou uma ou outra significa a mesma coisa. Exatamente. Tá tudo bem, pode deixar também, claro. É só uma dica ali, se você quiser deixar mais, tipo, limpo assim, né, tudo ali. Sim. Enfim, tá aqui então. Será que eu fechei a porta? Então vamos lá, qual que é o foco aqui? Zamknęłam ou zamknąłem, que é fechei, né? Então, vamos lá. Eu fechei a porta? Daí essa frase aqui, que é o sentido praticamente o mesmo de será que eu fechei a porta? Sim. Então, por isso que a gente resume ali para passar o mesmo sentido de uma maneira mais simples, né? Então vamos lá, adicionado o card no Anki. E agora vamos para a quinta frase.
É um dito que a gente tem aí em português, né? Uhum. Que é boca fechada não entra mosquito, Marcia. É bem filosófico de novo, Esse é né? filosófico. Olha, a gente também estava pensando sobre essa frase muito, porque é de novo uma expressão em português que não tem uma tradução direta para polonês. A gente tem uma frase assim, tipo, fecha a boca porque o mosquito vai entrar, mais ou menos isso. Só que é aplicado em outro Só sentido, que, né? sim, é mais tipo... Tipo quando a pessoa dorme de boca aberta na sala, você fala, ô, fecha a boca aí, ó, o mosquito vai entrar, né? Sim, mais ou menos isso. Então, Só que, um primeiro de sentido tudo, diferente. então, antes da gente tentar fazer a tradução do sentido para polonês, por ser uma expressão, muitas vezes a gente não vai encontrar tradução literal ou tradução, ou uma frase, tipo assim, que traduzida dê o mesmo sentido. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender em português o que significa essa frase. O que está por trás dela? Qual que é o sentido que ela quer passar? Então, ó, boca fechada não entra mosquito, ela é uma frase de uso, tipo assim, do dia a dia, né? Tipo, não que a gente utiliza sempre, mas é uma frase mais informal. E o sentido que ela quer passar pra gente é que, em algumas situações, é melhor a gente ter cautela com o que a gente fala e muitas vezes é melhor a gente não falar para não causar maiores conflitos ou maiores confusões ali. É mais nesse sentido. Então, tipo assim, quando, sei lá, o filho tá falando pra mãe, mãe, não, eu vou lá, vou discutir, não sei o que, eu vou falar tudo que eu quero falar, vou soltar o verbo, vou rasgar o verbo que a gente fala. A mãe fala assim, não, filho, não fala isso porque é melhor você não falar, a boca fechada não entra mosquito. Tipo assim, é melhor você ter uma cautela naquilo que você vai falar para não causar maiores confusões. Então, no geral, seria isso, que em algumas certas situações é melhor você não falar para evitar alguma coisa ruim de acontecer, né? Porque, tipo, ninguém quer ficar com a boca aberta e entrar um mosquito ali dentro da boca. Sim. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, é muito ruim a sensação. Você fica tossindo acho que uns 10 minutos para saber. Não, assim nunca aconteceu comigo, que era na garganta. Eu ficava tossindo porque na minha cabeça o mosquito tava lá dentro, mas acho que na primeira tossida saiu já. Mas esse que é o sentido, boca fechada não entra mosquito é nesse sentido, né? Às vezes é melhor a gente evitar falar para também evitar maiores conflitos, confusões, enfim. E daí, pensando nisso, a gente tentou achar alguma frase em polonês, né? Em polonês, sim. Então, a gente achou uma frase que significa falando direito, a fala é prata e o silêncio é ouro. Inclusive, a gente já estudou essa frase no verbo do dia, que foi, acho que no primeiro dia que a gente estudou, né? Quem come quieto, come duas vezes. Exatamente. A gente tinha essa frase e a gente colocou esta frase exatamente em polonês, porque pensou que essa expressão em polonês que é mais parecida, o sentido é mais parecido com a frase de português. Exatamente. A outra expressão que a gente utilizou, né? Quem come quieto, come duas vezes, mas é mais nesse sentido da gente dizer, por exemplo, quem faz as coisas sem ficar falando muito é melhor, tipo assim, é melhor às vezes você não ficar falando e só fazer do que você ficar falando e fazendo, sei lá. Enfim, é mais nesse sentido que muitas vezes é melhor você manter, tipo assim, é bom você falar, só que vale mais ainda você guardar o silêncio, guardar aquilo ali pra você, enfim. É tudo nesse sentido de que a fala é importante, é legal, só que muitas vezes o que é mais valioso é você ter o silêncio, você só se resguardar ali, enfim. É mais nesse sentido que a gente tentou achar. Então esse boca fechada não entra mosquito seria mais ou menos que a tradução ali seria que a fala vale prata e o silêncio vale ouro. Então foi o que a gente achou mais parecido. Mais parecido e também mais simples, porque claro, pode achar várias expressões sobre isso. Exato. Só que cada expressão é mais complicada, que a gente estava assim procurando, falando, e eu acho que esta é mais conhecida, esta expressão, e mais simples para lembrar e mais parecida como sentido. E vai passar, exatamente, o importante é esse, que ela passa o sentido que você quer dizer. Então se um dia você pensar assim, nossa, eu queria falar para a pessoa ali que boca fechada não entra mosquito, só que a pessoa só fala polonês, aí você pode chegar para ela e mandar uma frase filosófica ali, ó. Mowa jest srebrem a milczenie złotem. A pessoa vai parar, vai olhar para você e falar, nossa, velho. Vou até ficar quieto aqui, né? Tipo assim, nossa, vou ficar quieto agora, velho. Porque o silêncio vale ouro.
Então vamos lá, chegando de enrolação aqui, vamos lá passar isso logo pro Anki. Mas eu tô pensando, porque a gente já colocou isso no Anki, né? Mas agora a gente vai colocar com a outra, mesmo estando ali, a gente coloca com essa nova aqui, ó. Ah, mas eu acho que é ok, mas eu acho que é bom colocar também a segunda frase. Mowa porque jest isso srebrem, a não milczenie é direto złotem. isso. Tipo, Ah, entendeu? sim, entendi. Então vamos lá, vamos É, colocar ainda aqui. bem, às vezes eu falo assim pro Cris, mas não, assim eu ainda não acabo a frase porque não sei como falar em português, mas ele já entende. É A muito gente só bom fica na isso. telepatia aqui, ó. E o silêncio vale Ali, ouro. ouro, Então a sim. gente vai deixar ali. Essa seria, tipo assim, a tradução mais literal, até faz sentido em português. E essa aqui é uma forma mais informal, né, de você falar esse mesmo sentido aqui. Então, vamos lá. É bom você falar, né, que é quando você tá com a boca aberta, mas se você fechar a boca não vai entrar mosquito, não vai acontecer algo ruim ali de entrar um mosquito na sua garganta. Então vamos lá, esse seria o outro sentido também para essa frase, foi o que a gente achou mais próximo. Porque se você traduzir literalmente, boca fechada não entra mosquito, você vai falar isso para um polonês, o polonês vai ficar sem entender nada, né? Vai falar assim, o que você bem tá falando, estranho. velho? Seria Tipo assim, bem estranho isso. por isso que não dá para Seria bem traduzir. estranho. Por isso que se você jogar isso aqui lá no Google, vai dar um negócio, você vai falar, ninguém vai entender nada, você vai falar assim, pô, velho, me esforcei lá, decorei, mas não deu nada. Então vamos lá, adicionando aqui. Pronto. Nesse momento, finaliza o nosso estudo de frases. Então aqui a gente já estudou todas essas frases de hoje. Inclusive na descrição do vídeo já vai ficar aqui todas essas frases juntinhas, certinhos aqui para vocês. E daí agora a gente tem que fazer aquele passo a passo do dia a dia de revisar o Anki. Então aqui, ó, só para deixar certinho lá embaixo para vocês, a gente vai colocar aqui, ó, boca fechada não entra mosquito, que na verdade aqui é a tradução literal dessa frase de baixo, aqui não, um sentido mais próximo, seria a fala vale prata e o silêncio vale ouro. Então a gente vai deixar ali para ficar mais completo também, para você não ter problema nenhum durante o seu estudo ali. Então pronto. Aqui nós já temos todas as frases, todo esse estudo do verbo do dia. Já vamos salvar aqui, porque agora o nosso papel é revisar o Anki. Então fechando aqui. Pronto. O que aconteceu aqui? Novamente adicionamos mais 6 cards e a gente tem 10 para revisar aí dos dias anteriores. Então vamos lá. Vamos estudar agora. Wczoraj spałem u mojej Então vamos fazer aquele kuzynki. mesmo esquema. Você eu lê a vou frase ler em em polonês polonês, e ok? daí eu tento falar o que seria Sim. isso aqui em... Só para lembrar também, quando vocês fizerem o Anki no computador, vai aparecer o áudio. Mas aqui eu acho que vou- eles ouvem, eles estão ouvindo o áudio. Wczoraj spałem u mojej kuzynki. Mas Então eu vou ler, né? Então vai lá, lê pra gente, Marta. Wczoraj spałam u mojej kuzynki. Bom, essa frase é uma frase de ontem. Se eu não me engano, ontem dormi na minha prima. Sim, spałam é para mulher e spałem para homem. Exato. Ontem dormi na minha prima. Certo. Lembrando, gente, se você errar, você clica em errei. Se você acertar, você clica em bom. Não utiliza difícil nem fácil, porque daí vai desregular toda a programação aí do espaçamento ali que o Anki vai te mostrar em dias esse novo card aqui. Então, errei. Ruim. Errei é quando você erra, Errou. né? Não é ruim não. É quando você erra mesmo, errou e errou, pronto. Vou errar aqui também hoje, pode ter certeza. E o bom é quando você acertou ali. Então vamos lá. Ontem dormi na minha prima, acertamos. Bom, Jan zje ciastka. Jan zje ciastka. o Ian come biscoito. Olha lá, o Ian, que no caso em português fala João, né? Que a gente costuma traduzir os nomes. Lembrando outra vez, né? Que nem o Papa que a gente fala, João Paulo II, que foi um Papa muito famoso, enfim. Da Polônia. E ele é polonês e o nome dele não é João. O nome dele é Ian, né? Ian. Então, para vocês verem, a gente tem esse costume da gente traduzir no português, né? Os nomes, inclusive. Então, vamos lá. Bom, Zachmurzyło się. Zachmurzyło się. esse aqui é aquele lá nublou-se, né? Que fechou o tempo, aquela expressão que a gente fala em português. Fechou. Ja już zjadłam. Ja Zjadłem już obiad. Zjadłem obiad.
Esse aqui eu já comi o almoço, que eles falam em polonês, né? Mas a gente pode falar também eu já almocei. Olha lá, eu já comi o almoço, eu já almocei. O której godzinie zamykają sklepy? E esse aqui é... Pera aí um pouquinho. O której godziny zamykają sklepy. Esse aqui é quando fecham... a que horas fecham as lojas, o comércio. Seria isso aí. Sim. Calma aí, eu tô estudando. Tem que parar aqui e lembrar um pouquinho que aprendemos hoje, ó. Que horas fecham as lojas, que horas fecham o comércio. Então, bom. Bo Maria już zjadła Maria swoje. już zjadła swoje. Porque Maria já comeu os dela. Essa aqui é a frase conectada com aquela do João lá. João comerá biscoito porque Maria já comeu os dela. Então a gente separou aí e agora ficou disperso ali, mas não dá nada não. Vamos lá, bom. Jak będziesz Jak wychodzić? będziesz wychodzić? Vamos lá. Quando... alguma coisa tipo assim, quando você for sair, quando sair, alguma coisa nesse sentido. Quando sair, quando você for sair. Wczoraj poszedłem spać późno. Poszedłem spać późno. Wczoraj, acho que amanhã dormirei mais tarde. Amanhã dormirei mais tarde? Calma aí, eu já errei, ó. Tô falando às vezes, ontem fui dormir tarde, tá certo. Ontem, wczoraj, eu confundo às vezes o ontem com amanhã com hoje. Sim, mas isso acontecia comigo também em português. Vamos lá, então essa aqui, ó. Errei, a gente clica em errei. Zamknij Já vai aparecer de drzwi. novo. Zamknij drzwi. Feche a porta. Dzisiaj pójdę spać Dzisiaj wcześniej. pójdę spać wcześniej. Dzisiaj é hoje. Hoje irei dormir mais cedo. É isso, né? Vamos lá, acertamos. Ach, Essas czy ja frases de ontem, zamknęłam, tá vendo? A gente zamknąłem revisitando drzwi? coisa que a gente aprendeu ontem para memorizar. Czy ja zamknąłem drzwi? Ah, é aquela lá. Ah, será que eu fechei a porta? Ah, eu fechei a porta. Então. Ah, eu fechei a porta. Dzisiaj będę spać w Dzisiaj będę Krakowie. spać w Krakowie. Hoje dormirei em Cracóvia. Mowa jest srebrem, a Mowa milczenie jest srebrem, złotem. a milczenie złotem. Aqui vai. Vamos ver qual tradução que vai aparecer. Esse aqui é a fala vale prata ou o silêncio vale ouro. Pode ser que apareça aqui. Quem come quieto come duas vezes. Não. Vai aparecer de hoje. Por Vai quê? aparecer de Porque hoje? é a frase inteira. É verdade, aquele dia a gente colocou separado, né? Boca fechada não entra mosquito aí, ó. A fala vale prata, silêncio vale ouro. Ja śpię mało. Ja śpię mało. Eu durmo pouco. Mowa jest srebrem, Mowa a jest milczenie złotem. Srebrem? Opa, tá tudo inteiro. A milczenie złotem. Aqui a gente só separou, né? A fala vale prata, silêncio vale ouro. Olha lá, fala é prata, silêncio ouro. Isso aí. Dobrze spałaś, Dobrze spałeś tej nocy? Spałeś tej nocy? Depende pra quem tá perguntando. A Marta tem que perguntar pra mim, ela tem que falar esh. Porque Sim. ela tá perguntando pra mim que eu sou Pra homem. homem. Se eu vou perguntar pra ela, tem que perguntar ash. Spałaś. Spałaś. Dormiu bem essa noite? Zachmurzyło się. Zachmurzyło się. Nublou, fechou o tempo ali já, galera. O której godzinie zamykają Nie sklepy? sklepy. Que horas fecham as lojas, o comércio? Jak będziesz Jak będziesz wychodzić? wychodzić? Quando você sair, quando for sair. Wczoraj Wczoraj poszedłem spać poszedłem późno. spać późno. Ontem fui dormir tarde, tá vendo? Sim, agora Já lembrou. passou ali, ó. Eu errei aquela vez, agora eu já lembrei, ó. Bom, então. Zamknij Fechou. drzwi. Zamknij drzwi. Feche as portas. Feche a porta, feche as portas. É que em polonês aqui é plural, né? Sim, É em tipo- polonês não temos forma singular Porta. da porta. Eles sempre falam portas, então. É tipo costas, por exemplo, em Ah, português, né? saquei. Aham. Feche a porta. Ach, czy ja zamknęłam, Czy ja zamknąłem drzwi? Zamknęłam drzwi. Ah, eu fechei a porta. Mowa jest Mowa srebrem, jest a srebrem, milczenie złotem. Esse aqui é a frase do dia lá.
Que é a frase filosófica do dia, né? Uhum. A fala é prata e o silêncio vale ouro. Mas qual que era a frase que a gente usou mesmo? É sobre o mosquito. Sou mosquito, boca fechada, não entra mosquito. Ficava tentando lembrar essa frase. Bom. Pronto, já terminou. Que rápido hoje. Que rápido, né? Aí, galera. Rapidinho. Então, o verbo do dia. Ó. Parabéns, você terminou esse baralho por enquanto. O que a gente quer de vocês agora? A gente quer que vocês comentem embaixo o que vocês acharam dessa aula. Se vocês quiserem uma aula específica para aprender a usar o Anki, porque o Anki é muito útil, ó, tá vendo? A gente vai aprendendo as coisas ali nas aulas passadas e a gente tá relembrando aqui Sim. e tá memorizando. E é um aplicativo que pode encontrar na internet, né? Sem problema. Um aplicativo 0800, ou seja, grátis. Sabe o que é 0800? Não sabe, esse é... eu sei, é número de telefone. Sim. Mas por que a gente fala 0800? Porque você não paga nada quando você liga esse número. Velho, não dá mais graça, mano. Antes a Marta não sabia os negócios de nativo. Não, mas isso você já tinha me explicado exatamente, né? Isso. E daí isso aqui faz tempo, e daí eu lembrei. Então, ó, agora aqui a gente vai completando o Anki, ó que legal. A gente vai tendo aqui e vai tendo já os cards que vão aparecer pra gente aqui uns dias, ó, tá vendo? Amanhã já tem 9 cards, mais os que a gente vai adicionar. Cara... Isso aqui é muito massa, velho. A gente tá fazendo... Eu vou até voltar a tela aqui pra gente. A gente tá fazendo o verbo do dia. E qual que é o legal aqui? Vocês participam do processo inteiro. Desde a hora de escolher qual que vai ser o verbo e de escolher também as frases que a gente vai estudar, né? Até a hora que a gente estuda isso, que a Marta vai explicando ali pra gente. E a hora que vocês veem eu me lascando aqui, botando as frases no Anki e revisando. E pode colocar no mesmo tempo também, né? Vocês podem fazer junto com a gente. Ou um pouco depois, então, sim, no processo inteiro você participa. Esse aqui é um diário de estudos, cara. Essa é a parte mais bacana, né? Dessa interação. Que a gente vai construindo junto ali o que vai estudar e a gente tem um diário de estudos ali. Vocês vão ver, todo dia, de segunda a sexta, a gente vai começar o dia. A gente fala começar o dia porque a gente vive o fuso horário do Brasil ainda, às 8 horas da manhã do Brasil. Sim. Então a gente começa o dia às 8 da manhã, vendo as frases lá com o pessoal na live, no Instagram. Então, se você vê esse vídeo no YouTube, no Facebook, não tem problema. Quer participar? Adiciona lá no Instagram, @Brasulaca, e daí participa da live com a gente para escolher qual que vai ser o próximo verbo. E depois, durante o dia, a gente vai preparando essa aula e a gente solta a aula no mesmo dia. No caso, hoje passou uma horinha e pouquinho ali. Mas... Porque estavam difíceis as frases. As frases, a gente ficou muito tempo conversando sobre as frases mesmo. Mas, que nem a gente falou no começo, né? Só é amanhã depois que eu durmo. Então, hoje ainda é hoje, não é amanhã ainda. Não sei se ficou muito filosófico ou se entendeu. Mas, galera, esse foi o terceiro dia, né? O verbo fechar. Show de bola, agradecer a todo mundo. A gente tá gostando aqui, ó. Lu, muito obrigado por você ter comentado ali pra gente o verbo fechar. Foi um verbo excelente ali pra gente estudar, né? Muitas frases assim, diferentes, né? Diferente daquilo, tipo assim, comer, dormir. E ao fechar, tipo assim, um verbo inusitado pra gente hoje. Mas foi show de bola. Então, o que mais temos pra falar? Se você se inscreve no nosso YouTube, segue a gente no Facebook, no Instagram. Vamos lá, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que está tendo dificuldade para estudar polonês. Dá uma luz para ele, fala assim, ó, segue o verbo do dia do Brasulaca. Todo dia tem aula nova ali no canal de segunda a sexta, que é uma forma da gente intensificar, né, os estudos e incentivar vocês a estudar diariamente. Assim como a gente estuda aqui diariamente, vocês também têm que estudar diariamente. Né? Pois é. Ok, então eu acho que amanhã, eu tenho certeza que amanhã nos vemos na live de manhã, às 8 horas do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 hora da tarde da Polônia. E depois vamos também fazer a aula amanhã sobre o outro verbo do dia. Exatamente, amanhã então vai lá de manhãzinha com a gente para escolher o verbo do dia. Então galera, dziękujemy bardzo i papá!